Bom, a gente vai ver agora, né, o segundo tipo das integrais impróprias. O primeiro tipo a gente viu que é uma integral, né, quando a gente tem o gráfico, né, de uma função e esse gráfico ele vai tender ao infinito, por exemplo, né? Se eu quero um gráfico limitado, né, no infinito, né, uma integral, por exemplo, de A até o infinito, você vai considerar aqui um ponto B e vai calcular o limite com esse B tendendo ao infinito. Então, o primeiro tipo de integrais impróprias é aquele que a gente tem uma área infinita para ser calculada. Já o segundo tipo de integral imprópria, né, é integrando descontínuos, ou seja, a gente vai ter uma função definida, tá, entre A e B, tá, x e y. Vamos supor que eu tenha esse gráfico aqui. Aqui a gente tem uma assíntota. Ficou meio tortinho. Então, a gente tem uma assíntota aqui, por exemplo, em A, tá? Em A não, vou botar em B. E o gráfico, ele continua aqui, né, possuindo uma outra assíntota aqui num ponto D. E eu quero calcular a área sobre a curva entre A e C. Então, a gente sabe que a área sobre a curva entre A e C vai ser essa área aqui. E essa área aqui. Levando em consideração que existe um ponto de descontinuidade entre o intervalo A e C. Quando isso aqui acontece, existe essa descontinuidade entre A e C, então, quando você vai calcular a integral de A, né, até C de f de x dx, sabendo que existe uma descontinuidade nesse intervalo, você vai ter que fragmentar em duas integrais. De A até a assíntota, onde existe a descontinuidade, ou seja, de A até B, mais a integral de B até C. Então, simples, né, calcular isso aqui. Basta você fragmentar em duas integrais, de forma que você, na verdade, tenha uma integral limitada de A até a assíntota, depois da assíntota até o ponto final. Bom, nesse primeiro exemplo, a gente quer encontrar a integral equilíbrio de 2 a 5 da função 1 sobre raiz de x menos 2. Só que a gente pode observar o seguinte, né? Se a gente substituir x por 2 aqui, 2 menos 2 vai dar 0. Logo, 1 sobre 0 não existe. Então, a gente já sabe que em 2 existe, em x igual a 2 existe uma assíntota. Então, o que eu quero calcular aqui, na verdade, vai ser o limite, né, da integral variando de A até 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx com A tendendo a 2, com o limite, né, de 2 até 5, ele está tendendo a 2 pela direita. Então, tendendo a 2 pela direita. O cálculo dessa integral é um cálculo simples, né? Tendo em vista que eu posso transformar isso aqui numa potência, x menos 2 elevado ao menos 3, então vai ser o limite da integral de A até 5 de x menos 2 elevado a menos 3 dx, né? Com A tendendo a 2 pela direita. E aqui a gente tem uma integral, vou colocar aqui, uma integral de U elevado a N du. O resultado dessa integral de U elevado a N du vai ser x menos 2
elevado a n mais 1, ou seja, menos meio mais 1, vai dar meio, sobre n mais 1, que vai dar meio. Né? Não precisa colocar constante, já que a gente tem uma integral definida de a até 5. Então, aqui vai ficar elevado a meia raiz quadrada, eu vou reescrever aqui embaixo, tá, gente? E dividido por meio é a mesma coisa que multiplicado por 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de x menos 2, variando de a até 5. Como que se calcula isso? É o fzão, né, a primitiva de 5, menos a primitiva do a. Então, aqui vai ficar, quando eu substituir por 5, vai ficar 2 vezes raiz de 5 menos 2, vai dar 2 vezes raiz de 3, menos 2 vezes raiz de a menos 2. E o que eu quero calcular aqui? Quero calcular o limite, né, o limite dessa função aqui, 2 raiz de 3 menos 2 vezes raiz de a menos 2, quando a tende a 2 pela direita. Se a gente conseguir calcular esse limite, significa que a minha função é convergente, né? Então, e a área existe. Então, aqui, se eu substituir a por 2, vai ficar 2 menos 2, 0, raiz de 0 é 0. Né? Então, isso aqui vai tender a 0. E o resultado do meu limite é 2 raiz de 3. E a gente pode interpretar esse resultado como sendo a área sobre a curva no intervalo dado. E nesse outro exemplo, a gente quer calcular a integral definida de 0 até 3 da função dx sobre x menos 1, se for possível, né? Ou seja, se o limite existir. A gente observa que o domínio dessa função, ele é um domínio real menos 1. Por quê? Se x for 1, vai zerar aqui embaixo, né? E 0 no denominador invalida a minha função, né? Faz com que ela não exista nesse ponto. Então, a gente tem uma descontinuidade em x igual a 1. Se existe uma descontinuidade em x igual a 1, significa que a gente tem uma assíntota nesse ponto. Então, a gente vai ter que fragmentar a minha integral em duas. Primeiro, eu vou ter que fazer a integral de 0 até 1, de dx sobre x menos 1, e mais a integral de 1 até 3, de dx sobre x menos 1. Só que mesmo assim a gente não pode substituir x por 1, porque ainda vai zerar embaixo. Então, a gente vai ter que transformar isso, né, lá no teorema do tipo 1, calcular como limite. Então, a gente quer calcular o limite, não é isso? Da integral de 0 até a de dx sobre x menos 1, com a tendendo a 1. Aí aqui está tendendo a 1 pela esquerda, né? Como é de 0, vou botar aqui em cima, de 0 até 1, então ele está vindo para cá pela esquerda, certo? Mais o limite, né, de a até 3, de dx sobre x menos 1, com a tendendo a 1, e aqui pela direita, né? De 1 a 3, na verdade, está tendendo a 1 pela direita. Então, eu tenho que calcular os dois limites. Isso aqui, vou até colocar a fórmula aqui do lado, a gente tem uma integral de du sobre u. Certo? Né? U é x menos 1, derivada de x menos 1 é o próprio dx. Então, qual é o resultado da integral de du sobre u? ln de u. Então, isso aqui vai ficar limite, né, do ln de x menos 1, variando de 0 a a, com a tendendo a 1 pela esquerda. Mais aqui, né, limite
mesma coisa, tá vendo? Aqui a gente deu o mesmo resultado, CLN, x menos 1, variando de A até 3. Nesse caso, meu A tendendo a 1, só que pela direita. Então, para a gente resolver, né, esse tipo de conta, a gente tem que fazer o f de A menos o f de zero. Então, quando eu substituo por A, vai ficar o limite do ln de A menos 1 menos o ln de módulos menos 1, que é ln de 1, com A tendendo a 1 pela esquerda, mais o limite de mesma coisa, vai ser ln de 3 menos 1 ln de 2 menos o ln de A menos 1 com A tendendo a 1 pela direita. Aqui basta substituir por 1, vai dar ln de 0. Então, nesse caso, a gente sabe que o ln de 0 ele não existe, certo? Então, aqui, na verdade, o limite ele não existe, na verdade, o limite é um valor absoluto. Esse limite aqui, ele vai tender ao infinito, tá? Com isso, a minha função, ela vai ser uma função divergente. Nesse tipo de situação, tá? Não existe como calcular, não tem como calcular esse tipo de integral, né? Uma função divergente. Se era divergente aqui, vai ser divergente na segunda parte também, que ela é totalmente divergente. Então, não tem como calcular esse tipo de integral.